como foi a minha peregrinação de 10 dias andando por quase 300 quilômetros de Portugal à Espanha no caminho de Santiago. E o caminho ele vai te entregando as coisas que você precisa naquele dia. É muito doido, mas eu não tô brincando, gente. Querendo ou não, são um dia de uma experiência que te coloca totalmente fora da sua zona de conforto, mas que também te lembra muito da sua força das coisas. Porque ao mesmo tempo que você fica na ansiedade de terminar e de chegar e de alcançar esse objetivo, você também fica triste porque tá acabando. Oi, o meu nome é Thaís e esse daqui é o Como a Gente Tá, um quadro no podcast Aonde a Gente Tá, que eu resolvi criar para conversar aí com vocês sobre coisas que passam pela minha cabeça, sobre sentimentos e para falar da vida enquanto ela de fato acontece. Bom, e aí, gente? Semana passada não teve episódio, queria até começar me desculpando por conta disso, né? Mas de fato não tive tempo para gravar, várias aventuras acontecendo por aqui, o motorhome quebrou, enfim, muita coisa para contar para vocês, que nem sei se vai dar para falar tudo nesse episódio, até porque esse não é o assunto principal. Mas queria falar para vocês que resolvi criar o episódio em vídeo dessa vez. Geralmente, né, só para se você chegou agora para entender como é que funciona. O Aonde a Gente Tá é um podcast onde eu e o Brunão, meu parceiro de vida, de tudo, a gente troca várias ideias aí sobre diversos temas da vida e sempre são episódios em vídeo. Aí a gente também tem o Com Quem a Gente Tá, que são episódios onde a gente traz um convidado que geralmente também é em vídeo. E esse daqui, que sou eu falando com vocês, eu geralmente faço ele só em áudio. Eu fico meio assim, de tipo assim, será que, sei lá, não perco a espontaneidade? Porque geralmente o que eu faço é, quando eu vou gravar o podcast, eu pego um tema, ponho o gravador pra falar, sento aqui no chão do motorhome e começo a desenrolar a ideia, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que às vezes o vídeo pode tirar aí a naturalidade, eu não sei, né? Tudo bem que eu já gravo há muito tempo, mas vocês vão me dizer aí se fez diferença essa questão do vídeo ou não. É só um teste, não sei se vai continuar. Mas bora então aqui pro tema do episódio de hoje, que é como foi a minha peregrinação de 10 dias andando por quase 300 quilômetros de Portugal à Espanha no caminho de Santiago. Para quem não sabe, rapidamente eu vou explicar. O caminho de Santiago ele é uma rota de peregrinação centenária, ou seja, muito antiga, onde pessoas religiosas faziam essa peregrinação de um certo ponto de vários pontos, na verdade, até a Catedral de Santiago de Compostela, que fica no norte da Espanha. E o que acontece? Antigamente, as pessoas faziam justamente por motivos religiosos, né? Porque acreditam que o corpo de Santiago tá lá na catedral, então as pessoas iam de fato fazer essa peregrinação para pagar uma promessa, para se conectar mais com esse lado religioso e tudo mais. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a fazer essa caminhada também por motivos de autoconhecimento, de desafio, enfim, cada um tem aí o seu propósito, por que você vai fazer, e não existe regra, tá? Não existe um motivo pelo qual, se eu não sou, então, sei lá, católico, eu não posso fazer. Não tem nada a ver com religião, tá? Inclusive, até para falar um pouco para vocês sobre a minha motivação. No ano passado, em abril, maio do ano passado, foi a primeira vez que eu fiz essa caminhada. Eu saí lá da França, então, entre a fronteira da França com a Espanha, atravessei os Pirineus, que são as montanhas na Espanha, e atravessei todo o norte da Espanha a pé. Foram mais ou menos 850 quilômetros. O Brunão, né, que é meu parceiro de vida, aí ele foi comigo dessa vez. Foram 32 dias andando todos os dias. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Aí você fala, você é uma louca, não é mesmo? Como é que faz pra ficar andando esse tanto de coisa? Pra quê? O que muda na minha vida fazer algo assim? Primeiro de tudo, a questão, né, de eu querer gravar esse episódio é porque eu compartilhei um pouco aí através de vlogs pequenininhos, né, esses vlogs curtos no Instagram e no TikTok, eu compartilhei um pouco de como foi a minha experiência e eu vi que várias pessoas se interessaram.
E foi de fato assim, eu tentei colocar um pouquinho do que era o meu dia a dia, então todos os dias eu fazia um vlog de mais ou menos 1 minuto, contando algo que eu aprendi, então, sei lá, um destaque ou algo que mexeu comigo naqueles dias. E foram vídeos assim que várias pessoas se sentiram tocadas de alguma forma, e todo mundo falava assim, tá, mas depois tem que fazer um episódio lá no podcast pra contar com mais detalhes, né? Porque esse negócio de rede social a gente já sabe, é tipo assim, 1 minuto, fale tudo correndo, senão ninguém vai ouvir. E aqui no podcast a gente tem o nosso tempinho mais tranquilo para eu conseguir explicar como foi de fato essa experiência, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber, né, como é que funciona e tudo mais, e também para poder explicar para vocês aí um pouco do que mudou para mim, ou de quais foram os meus, né, os meus ensinamentos, enfim, depois dessa jornada toda. Mas como eu falei, voltando só um pouquinho, no ano passado, quando eu fiz a caminhada a primeira vez, que foram esses 32 dias andando, não posso deixar de falar que de fato é um desafio, é difícil, exige, né, do nosso físico, porque querendo ou não, por mais, eu não sou essa pessoa, tá, muito esportiva e tal, mas por mais que você seja uma pessoa super fitness e não sei o que, nada prepara, né, o nosso corpinho para ficar andando 7, 8 horas todos os dias com uma mochila nas costas. Então, de fato, o nosso corpo, ele cobra um pouco aí, né, de tipo assim, tá, você vai ganhar uma bolinha no seu pé, vai doer as costas, vai doer as pernas, igual quando a gente faz exercício na academia mesmo. Então, assim, além, né, de todo o desafio físico que foi, existe o desafio mental, porque eu acho que a gente tá tão acostumado aí, né, a receber esses impulsos da internet, de o celular e tudo muito rápido. E quando você tá fazendo algo nesse sentido, né, ou seja, o seu objetivo é andar de um ponto para o outro por várias horas, muitas vezes em silêncio, ou até conversando, não existe regra, tá? Eu acho que uma das coisas que eu mais quero bater, assim, talvez eu fale algumas vezes aqui, é que não existe regra. Você não precisa andar tantos quilômetros por dia, você não precisa terminar a caminhada, né, chegar em Santiago, caso você faça o caminho que seja aqui na Espanha, enfim, você não tem, eu tenho 5 dias para chegar, só se você realmente tiver um compromisso depois, mas de fato você não existe regra, não é uma competição. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que além, né, da questão física e tal, porque de fato o corpo, né, dá aquela doída, enfim, tem toda a questão mental, né, da onde a gente tá andando e conseguindo de fato estar naquele momento presente. E eu acho que é um momento onde eu gosto de usar essa expressão, que a gente começa a arrumar as nossas gavetas internas bagunçadas. E quando eu falo isso, é que eu acho que como sempre, né, tá todo mundo muito no automático, sempre na correria, com várias coisas, estímulos e tal, o tempo todo. Então, é um tempo onde eu vejo que a gente consegue parar e olhar pra dentro, sabe? Olhar para aquilo que tá legal, para aquilo que não tá. Enfim, eu vejo que é de fato um momento de reflexão muito grande. E no ano passado, quando eu fiz essa caminhada, eu fiquei assim, sabe, a cabeça explodida, porque... Explodida? Acho que é. Eu fiquei com a cabeça assim, meu Deus do céu, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa acelerada para as coisas e de fato, né, às vezes sofro muito com, nossa, o que vai acontecer amanhã, e fica sempre no depois. E quando eu fiz a caminhada, eu fiquei assim, cara, o meu negócio é hoje, eu só preciso resolver as coisas pra hoje. Eu consegui ficar muito no momento presente, que eu acho que é uma dificuldade de todo mundo hoje em dia, ou de quase todo mundo. Então, foi um momento ali pra mim foi um divisor de águas mesmo. E uma das coisas que aconteceu foi que foi um momento onde eu decidi sair do meu trabalho. Eu trabalhava 4 anos como gerente de mídias sociais de uma empresa lá na Irlanda, que é onde eu morei por muitos anos, que não era um emprego, nossa, que emprego horrível, mas era um emprego que me afastava muito do meu propósito como criadora de conteúdo para as redes sociais e agora aqui para o podcast também há alguns meses, porque quando a gente tá colocando a nossa energia nas coisas dos outros, é muito difícil conseguir colocar energia nas nossas coisas. E eu acredito muito que tudo que a gente coloca energia, que a gente coloca amor e a gente coloca propósito, dá certo.
Obviamente pode demorar, eu acho que não existe um botão de, tá bom, então, estou motivada, estou aqui só pensando no meu projeto, vou clicar nesse botão e tudo vai dar certo. Pelo contrário, acho que, na verdade, é bem assim, a vida ela vai querer cobrar, assim, para ver se você tá de fato afim. Então, não significa que, pelo fato de, sei lá, de às vezes você, vou focar então, eu sou uma ótima chefe de cozinha, meu sonho é abrir um restaurante, eu vou focar nisso agora e daqui 1 mês, então, eu serei uma chefe renomada que tem o melhor restaurante da minha cidade. Não vai acontecer. Tudo na vida é processo. Mas o que eu sentia quando eu estava trabalhando nessa empresa, né? Gente, se eu me perder, vocês me desculpem. Mas o que eu sentia quando eu estava nessa empresa era justamente o fato de, tipo assim, eu trabalhava com mídias sociais, ou seja, já trabalhava criando conteúdo para outras empresas. E quando eu ia fazer para mim, eu já não conseguia me sentir inspirada, ou eu não conseguia me sentir motivada para continuar, porque eu já tinha feito aquilo o dia inteiro para os outros. Só que o que eu de fato queria era colocar as minhas coisas no mundo, os meus projetos, a minha criatividade nas minhas coisas, nas minhas redes sociais, que é o meu trabalho, que é o que eu gosto, que é o que eu me vejo fazendo. Então, enquanto eu estava fazendo o Caminho de Santiago, eu estava trabalhando. Foi extremamente estressante, assim, não recomendo. Caso você tenha vontade de fazer também, pega umas férias, que seja um período tranquilo para você fazer. Sair de um trabalho e aí tô com esse, né, com essa janela de um trabalho e outro. Esses são momentos bons, assim. Você ficar com compromisso de trabalho, eu acho de fato muito desafiador e que pode atrapalhar um pouco a experiência. E de fato é o que estava acontecendo comigo. Então, na primeira semana principalmente, foi muito conturbado, porque eu tinha que trabalhar. Então, imagina, um lugar onde eu estava indo para refletir, para, né, me conectar tanto o meu corpo quanto a minha mente com aquele momento, eu ainda tinha que ficar falando com o chefe, fazendo reunião, tipo assim, nada a ver. Até que chegou um momento em que eu resolvi arrumar essa gaveta bagunçada da minha vida, que era, de um lado, ter um trabalho remoto que me pagava em euro, que era, querendo ou não, flexível, assim, e do outro lado, viver o meu sonho, né, e colocar toda a minha energia e a minha criatividade nisso daqui que vocês estão vendo e no que vocês veem na rede social e tal. E se vocês não seguem a gente, sigam a gente nas outras redes também, onde a gente tá, em todas as redes. E eu sempre quis poder só me dedicar a isso, mas a gente precisa de dinheiro, né, gente? E aí, como não tava pagando as contas, eu ficava fazendo o quê? Deixando pra depois. Até que um dia machucou, foi assim, arrumar essa gaveta eu acho que foi uma das mais doloridas da minha vida, mas que eu percebi que se eu de fato quisesse que as minhas coisas dessem certo, que esse projeto aqui que vocês estão vendo desse certo, eu precisava abrir mão das outras coisas. E foi aí que eu resolvi pedir as contas do meu trabalho no meio do caminho. Foi assim, bem difícil, né? O meu ex-chefe era só eu e ele trabalhando, então foi assim, foi uma situação complicada, mas enfim, eu consegui. Então, eu queria meio que colocar esse assunto todo para falar que o caminho, ele vai mexer em pontos aí da sua vida, né? Na verdade, o caminho te faz ver esses pontos aonde as coisas não estão muito legais e que eu acho que é um momento onde você tem tanto tempo para refletir que você começa a colocar a mão na consciência e entender o que tá legal na sua vida e o que não tá. Então, daquela vez eu fui pedir as contas do meu trabalho, várias outras coisas aconteceram, eu tive muitas reflexões assim internas, principalmente em relação a viver mais o presente, a sofrer um pouco menos por antecipação e essas coisas todas, e foi uma experiência assim incrível. Fora que você vai encontrar pessoas do mundo inteiro que estão fazendo a mesma coisa. Então é muito sobre os encontros que você tem também e que eu acho que é uma das partes mais legais, inclusive. Enfim, tudo isso para dizer que fiquei apaixonada pelo Caminho de Santiago no ano passado. Tem tudo isso que eu tô falando registrado lá no nosso Instagram, então se você voltar bastante, você vai encontrar aí todo o conteúdo que eu fiz na época. E fiquei na cabeça que, cara, um dia eu quero fazer de novo. E existem várias rotas. Como eu falei, eu fiz essa rota que saiu lá da França, mas existem rotas que saem de diversos lugares da Europa. E tinha uma rota que eu tinha muita curiosidade em fazer, que era a rota que saía de
de Portugal e que ela era mais curtinha também. Então era uma rota que começaria no Porto, que é uma cidade no norte de Portugal, e ela é uma linha reta, né, para cima assim, até Santiago de Compostela. Então são cerca de 300 quilômetros mais ou menos, um pouco menos, que dá para fazer aí mais ou menos 10 dias por aí. Que eu fiz em 10 dias, mas como eu falei, não tem regra de fazer em 10 dias ou 12, enfim, você faz no seu ritmo, né? Enfim, fiquei na minha cabeça que eu queria muito fazer e tudo mais. E aí, conversando com o Bruno, né, meu parceiro, falei, Bruno, eu quero muito fazer o Caminho de Santiago de novo e aquela coisa. E ele falou assim, Thaís, eu também, mas, né, não agora. E assim, várias coisas vão mudar nas nossas vidas nos próximos meses. E eu sei que se eu não fizesse o caminho por agora, eu não faria tão cedo. E aí, eu fiquei com isso na cabeça de... eu senti de alguma forma que seria muito bom pra mim fazer o caminho de novo. E aí eu falei assim, e se eu for sozinha? E aí é que veio toda essa ideia. O Bruno na hora falou, olha, tá bom, tal, se você realmente tem essa vontade, ele é uma pessoa que me apoia muito nas coisas e tal. E aí ele falou, então vai, eu acho que tudo bem, vai lá, se você quer tanto assim, né, andar de novo 10 dias. Ele falou, adorei a experiência, é incrível, mas não agora. Foi aí que eu senti que vai sozinha, sabe? Eu comecei a sentir de fato que era pra eu fazer isso. Não sei explicar muito bem pra vocês, assim, mas eu senti muito forte de que eu precisava viver essa experiência e que vivê-la sozinha seria ainda mais transformador, porque eu estaria 100% dentro daquilo, sem ninguém pra me ajudar, sem ninguém pra pensar nas coisas comigo e tudo mais. E por mais que eu ame a companhia do Bruno e tal, a gente tá sempre junto, 24 horas, né? E é incrível, a gente tem aí uma relação muito boa, apesar de às vezes sair uns pau, enfim, claro, né? Não somos perfeitos, mas eu senti que eu precisava muito desse momento comigo. Porque eu acho que quando a gente tá num relacionamento muito longo, há muitos anos e tal, é muito normal que a gente acabe fazendo as coisas muito juntos, né? E que às vezes a gente vai sempre ceder para fazer um pouco mais à vontade do outro. Tudo é sobre escolhas e acordos e tudo mais, enfim. E eu queria muito viver um momento onde eu não tivesse que fazer acordo com ninguém, que eu só fosse e eu vivesse cada dia ali e eu pudesse aí me concentrar nesses próximos passos que a gente vai começar a viver daqui pra frente e pensar um pouco na minha vida, entender o que estava legal, o que de repente não estava também. Resolvi ir. E aí vocês me falam, né, nossa, tá, mas caminhar tantos dias assim como você falou, demanda aí, né, de um esforço físico e tudo. Como é que foi essa preparação? Pra ser muito sincera, eu não me preparei assim, não que alguma coisa te prepare pra andar tantos quilômetros por dia, né, mas eu não me preparei muito não. Eu tava fazendo umas corridas de manhã, coisas leves assim, e sabia, né? Porque como eu já tinha vivido a experiência, eu falei, vai doer, o corpo vai reclamar, mas é possível, eu vou no meu ritmo, se eu cansar eu vou mais devagar, não tô com pressa. E assim fiz. Resolvi então começar o caminho. Lá em Portugal, como eu falei, o Bruno me deixou por lá e aí comecei então a minha aventura sozinha. E desde que eu saí do motorhome, né, e dei tchau pra ele e fui tentar me localizar, porque pra vocês entenderem, né, como é que você faz? Usa o mapa pra saber pra onde tá indo? Não. O Caminho de Santiago, uma das coisas mais tradicionais é que eles têm, né, o governo, enfim, da própria Espanha, fez todo um trajeto muito marcadinho, então é bem sinalizado, você vê umas setinhas amarelas que te indica exatamente se você tem que ir reto, se você tem que virar. E aí o negócio é confiar nas setas. Mas posso usar o aplicativo, né, o Google Maps? Você pode usar, mas a ideia é que você use a sinalização da parede ou do chão ou das placas, porque a rota é diferente, né? Às vezes você não vai, sei lá, por uma rodovia e tal. E enfim, o legal é você de fato se entregar para a experiência e seguir a sinalização é parte disso. E aí eu lembro que eu saí perdida no motorhome, assim, né? E fiquei, meu Deus do céu, e agora pra onde vou? Como vai ser e tal? E aí encontrei a minha primeira setinha amarela e eu meio que revivi, assim, em 2 segundos a experiência que eu tinha, sabe aquela lembrança do que eu vivi no ano passado? E eu já saí toda feliz. Eu, minha mochilinha, 5 quilos nas costas, uhul, não levei muita coisa. E aí eu falei assim, cara, é isso aqui.
E enfim, né? Comecei então minha caminhada, feliz e contente, meio assim ansiosa para entender para onde eu ia, como é que ia ser e tudo mais, ainda mais que eu tava sozinha e tal. E aí depois de algum tempo assim eu encontrei a primeira pessoa, que foi um senhor assim, ele tava com a mochilinha nas costas, porque são várias pessoas fazendo, é uma caminhada muito famosa, caso você nunca tenha ouvido falar. Jogar no Google, assim, você vai entender que, de fato, é algo que pessoas do mundo inteiro fazem. Tem muita gente que vem, inclusive, do Brasil para fazer, que fazem caminhadas no Brasil, não sei se eu já cheguei a falar. Mas, assim, quando eu vi esse primeiro senhor, assim, eu já comecei a ficar com meu olho cheio de lágrima, porque eu falei assim, meu Deus, mais alguém aqui na mesma vibe, sabe? E comecei a lembrar da experiência que eu tive da outra vez que eu fiz, porque foi uma experiência muito especial. A gente conheceu muita gente legal, que inclusive depois, né, da caminhada, foram pessoas que a gente encontrou em vários lugares do mundo, que a gente foi na casa dessas pessoas, que recebemos pessoas aqui no motorhome, gente de todo quanto é canto, gente. Tô falando de gente da Singapura, de Itália, de Brasil, de Nova Zelândia, sabe? E foi assim, cara, sensacional. Então, quando eu vi essa primeira pessoa, esse primeiro peregrino, eu já fiquei assim, cara, eu vou viver isso de novo. E já comecei a chorar igual uma maluca. E assim, muito, muito feliz por poder viver aquilo de novo, sabe? E aí, uma diferença, né? Como eu falei, são várias rotas. Eu resolvi ir pela rota da costa de Portugal, ou seja, eu fui pelo mar, então enquanto eu andava, eu estava com o mar do meu lado. Existe uma rota central, que é um caminho mais histórico pelo meio de Portugal, e essa outra rota que fica mais literalmente na costa. Gente, se tiver muito barulho, vocês vão me desculpar, mas é que eu não gosto de ficar pausando, senão eu vou ficar perdendo o raciocínio, mas como eu tô num estacionamento aqui, às vezes vai ter um barulhinho. Mas enfim, resolvi fazer esse caminho pela costa, então assim, primeiro choro da vida foi ver esse senhor e já lembrar um pouco dessas pessoas que eu conheci e já me alegrar, assim, pelo fato de que eu teria novos encontros e tudo mais. E aí fui caminhando pela costa e tudo mais, e era uma coisa que eu queria muito. Eu amo praia, eu amo mar, então era de fato um dos motivos pelo qual eu escolhi fazer esse caminho, essa rota. E assim, eu acho que esse primeiro dia, ele foi um dia de muitas descobertas, assim, em termos de como o meu corpo estava respondendo e tal. Então eu não senti muito, como eu posso explicar, não foi uma nostalgia daquilo que eu tinha feito no ano passado, misturado com deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Então eu fui tentando ouvir muito o meu corpo para ver se não estava machucando alguma coisa. Fiz muitas paradas, ficava bem de boa, demorei bastante para chegar, fiz mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, acho que 23 quilômetros nesse primeiro dia. E esse mesmo senhor que eu vi, né, logo que eu comecei a andar, eu acabei encontrando com ele no meio do caminho, a gente começou a conversar sobre a vida. Era um senhor de uns 76 anos, que ele já tinha feito várias rotas, pelo menos, sei lá, 6 vezes, e a gente foi conversando sobre a vida. E é muito doido, que eu acho que uma das coisas mais legais, assim, é que você vai conhecer uma pessoa, e aí você vai ter várias conversas extremamente profundas, e do nada essa pessoa vai seguir o caminho dela e talvez você nunca mais vai ver. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu senti que esse senhor, ele precisava desabafar um pouco sobre o último caminho que ele tinha feito. Ele falou que ele tinha ido com um amigo, dessa vez ele estava sozinho, e que ele estava esperando muito que fosse uma experiência incrível. E ele começou a falar sobre expectativa. Ele falou, cara, eu estava esperando muito que fosse uma experiência incrível com esse amigo e não foi legal, a gente não estava na mesma página, e enfim. E eu senti assim que ele só precisava colocar aquilo para fora. E ele falou para mim assim, ai, e que legal, né, ver você sozinha fazendo. Eu já fiz outras vezes sozinha e posso te falar que vai ser uma experiência incrível. Ele deixou uma mensagem, a gente nunca mais se viu, porque ele seguiu muito pra frente do que eu nesse dia. E enfim, e foi isso. E aí, né, tava indo dormir nos albergues, que são essas acomodações que são feitas para pessoas que estão fazendo o caminho, né, que custa aí entre 10, 12 euros mais ou menos. Vai ter um monte de gente no quarto, acomodação simples e tal. E foi um dia de fato assim de descobertas. E aí depois disso, obviamente, eu quase tive um treco de dor no outro dia. Parecia, sabe quando você vai pra academia
da primeira vez, que tudo dói, se você ergue o dedinho, você sente dor, absolutamente todas as partes do seu corpo dói, foi mais ou menos isso que rolou. Mas, eu tava assim, tá, eu já sei, né, como é que funciona isso daqui, então vou continuar, meu corpo vai adaptar. E essa questão da adaptação, ela acontece geralmente lá pelo 4º, 5º dia, que é quando, tipo, o seu corpo entende que é isso aí, que você vai viver, que você não vai parar, então ele faz a parte dele e para de doer. Exatamente quando a gente tá um pouco mais certinha com o exercício físico, né? Então, assim, nos outros dias, eu senti muita dor, assim, entre o 2º e o 4º, 5º dia. Muita dor, tive bolha no pé e tudo mais. E eram coisas que às vezes me deixavam bem ansiosa, assim, porque quando a gente tá com dor é muito difícil a gente concentrar em outra coisa que não seja essa dor. Então, uma coisa que eu comecei a perceber fazendo essa rota é que era uma rota onde, como ela não é uma rota tão famosa, não tinha tanta estrutura. E quando eu falo estrutura, são esses lugares para dormir. Então o que acontecia? Eu tinha que andar muito para conseguir chegar num lugar que tivesse essas acomodações. Então, na outra vez eu estava fazendo uma média de 20 quilômetros por dia, que já é muita coisa, mas enfim. E aqui eu tava fazendo, tipo, uma média de... Nesse caminho eu tava fazendo, tipo, 30 quilômetros, que é muita coisa. 30 quilômetros, principalmente pra você que não tá acostumado, cara, é muita coisa, é muito pesado. E não tinha outros lugares, porque se eu quisesse dormir em outro lugar, eu teria que pagar hotel. Os hotéis são muito mais caros. Então, tipo, ao invés de pagar 10, eu pagaria 60, 70 euros por noite. Então, não dava. E aí eu falei, cara... eu não tô conseguindo aproveitar tanto assim. Eu tive alguns momentos nesses do dia 2 ao dia 5, que foram momentos muito legais, assim. Eu fiz amizade com uma menina da Alemanha, ela tem 22 anos, ou seja, 10 anos mais nova que eu. E a gente se conheceu no 2º dia, passou perrengue junto porque não tinha onde dormir. E aí uma das coisas mais legais do caminho, e isso é fato, tá? Eu acho que é um ótimo lembrete, assim, na prática de como as coisas vão se resolvendo e não dá pra gente se desesperar. Então, por exemplo, como eu falei, né, não tem muitas acomodações. Então, eu tava chegando numa certa cidade, e aí nessa cidade já tava tudo lotado, não tinha hostel pra dormir, e ficou eu e a alemã se olhando assim, meu Deus, Svene é o nome dela, o que a gente faz agora? E aí você fica ansiosa, né, que você não tem mais condições de andar mais, depois de andar quase 30 quilômetros num dia, você só quer descansar, seu corpo precisa dessa pausa. E aí, assim, antes do desespero, eu falei, calma, deve ter outras opções aqui, Thaís, não vamos nos desesperar como geralmente acontece. E a gente saiu meio que batendo de porta em porta, até que eu achei a casa de uma mulher portuguesa, Tereza, que era uma fofíssima, assim, muito querida, e que ela alugava os quartos na casa dela, e era uma casa lindíssima, que não era muito mais cara, acho que eu paguei 20, 25 euros, tipo assim, o dobro, era caro, mas pras condições daquele dia e tudo mais, era, tipo, tudo que eu precisava, sabe? E eu acho que uma das coisas mais legais do caminho, assim, é que a gente vai, de fato, entendendo e relacionando com a nossa vida num geral. São várias metáforas, se eu pudesse, né, falar dessa forma, de tipo assim, tem coisa que a gente consegue resolver, tem coisa que a gente tem controle, tem coisa que a gente precisa esperar um tempo para resolver. Lógico que a gente não pode ficar olhando para o céu esperando um milagre cair, mas tem coisas que não adianta a gente desesperar. Porque vai se resolver. De uma forma ou de outra, a gente só não tem jeito para doença grave, até para doença, né? Porque, enfim, acredito em Deus, acredito em milagre, acredito na ciência. Então, não é nem sobre isso, mas a gente só não dá jeito para a morte. Então, as coisas elas sempre vão aparecendo. Então, tipo assim, esse dia apareceu essa mulher com esse quarto. No dia seguinte, a gente tinha alugado um lugar para ficar, feito uma reserva, porque eu tava com medo de chegar na próxima cidade e não ter um lugar. E a gente ganhou, tipo... Como pode dizer isso? A gente ganhou como se fosse um upgrade, sabe? Tipo assim, eu peguei um quarto e aí eu ganhei um quarto melhor.
porque a mulher do Airbnb tinha feito uma confusão na reserva e a gente ficou num apartamento incrível por 20 euros. Tipo, e são coisinhas que a gente fala, foi sorte, mas eu acredito muito que era pra ser dessa forma. Que de alguma forma o caminho queria me entregar essas coisas, que eu precisava viver aquele momento, que eu tinha tido um dia difícil com dores e tudo mais, e colocando o meu corpo à prova dessas coisas, e que a minha recompensa seria um descanso por ter conseguindo me concentrar naquele dia. E eu acredito muito nesses sinais, assim, sabe? Não sei qual é a de vocês aí do outro lado, mas pra mim é uma coisa que pega bastante. E o caminho, ele vai te entregando as coisas que você precisa naquele dia. É muito doido, mas eu não tô brincando, gente. Tipo assim, várias vezes aconteceu comigo, tanto dessa vez quanto da outra, de às vezes, sei lá, eu tô com vontade de comer alguma coisa, pra vocês terem noção, nesse mesmo dia que a gente ganhou, né, essa mudança pra um quarto melhor e tal, eu tava com a alemã, inclusive, eu falei pra ela o dia inteiro quanto eu tava com vontade e saudade de comer comida brasileira, e a gente foi parar num restaurante português, cheguei lá, a menina era brasileira, eu pedi só uma batata frita e ela me veio com um prato de arroz, picanha, batata, saladinha, uma sopa de entrada e falou, eu senti que você precisava de uma comida de casa. E tipo, eu não falei nada pra ela. Então, são várias coisas assim que são pequenas coisas que vão acontecendo e que vão assim, trazendo uma motivação pro seu dia. E eu acho que quando você tá fazendo algo tão grande assim, tem também o fato de que, cara, você tá colocando o teu corpo naquela situação. Você tá dormindo em um hostel que tem 40 pessoas roncando. Você vai acordar cedo, vai andar com uma mochila pesada nas costas. Existe todo um esforço por trás disso que você tá fazendo aí como um desafio, como uma superação, como um autoconhecimento, como uma peregrinação religiosa, enfim, que é muito louco quanto as coisas mais simples, elas vão fazer assim o seu dia ser a coisa mais incrível. E eu acho que no dia a dia, nesse automático que eu já falei algumas vezes aqui no episódio, a gente não olha muito para esses pequenos detalhes, mas quando o seu detalhe é tipo assim, tomar um banho quente depois de ter passado um dia onde você só precisava de um banho, não tem nada melhor. Você comer uma comida quente, não tem nada melhor. Então eu acho que, além de tudo, coloca a gente para pensar nesses pequenos detalhes, no quanto o simples também é importante, na gratidão que a gente tem que ter pelas coisas que a gente tem, sabe? Enfim, gente, eu posso ficar horas falando sobre coisas que o caminho me desperta e que me coloca para pensar, porque de fato eu acho que só vivendo mesmo para ter uma noção do que eu tô falando, para mim, como eu falei, eu acho que é uma das únicas formas assim que eu já encontrei para me conectar muito com o presente. E eu voltei, né, dessas 2 vezes assim, com assim, transbordando uma gratidão e uma vontade de, tipo assim, de olhar melhor, assim, com mais carinho, tanto pra mim, quanto pras minhas coisas, quanto pras pessoas ao redor de mim, quanto pras coisas que eu tenho, pros meus projetos, pros meus sonhos, pro meu dia a dia, pros meus detalhes, pro meu relacionamento. Cara, é muito louco, sabe? E eu acho que uma das coisas que dessa vez eu fiquei muito pensativa, assim, um dos propósitos, né, são várias coisas, mas uma das coisas que eu falei, cara, eu quero muito falar sobre isso no podcast, porque acho que tem até bem a ver, é que, cara, por exemplo, eu crio conteúdo pra internet já tem 8 anos quase. E esse ano, como eu falei, é o primeiro ano mesmo, assim, que eu me dediquei 100%, desde o ano passado, né? Mas que eu fiquei 100% tentando fazer isso aqui dar certo. E quando eu falo dar certo, a gente automaticamente correlaciona muito com dinheiro, né? Eu acho que o sucesso, ele é muito na nossa cabeça, falou sucesso, é dinheiro na conta. O dinheiro, de fato, né, que eu queria já tá ganhando com isso tudo, não aconteceu até então. Então eu acho que isso é um motivo que acaba me frustrando muito e que me faz esquecer de todas as outras coisas incríveis que o meu trabalho me proporciona, que às vezes, de fato, não tá pingando aí 20 mil euros na minha conta todo mês, né, 30, 40, 50 mil reais na minha conta todo mês, mas o tanto de
coisa que eu tô realizando, tanto que a minha vida é uma vida que eu sempre pedi a Deus para ter, aonde eu viajo, eu conheço gente, eu falo línguas diferentes, eu me conecto com pessoas de vários lugares, eu me adaptei a viver uma vida mais simples, porque eu moro dentro de um carro de 4 metros quadrados, mas mesmo assim eu amo a minha vida. E além disso, toda a conexão e o quanto eu sinto que de alguma forma o meu trabalho está chegando em outras pessoas que se inspiram, que me mandam uma mensagem assim de tipo, continua fazendo isso porque o que você tá falando do outro lado tá me ajudando de alguma forma, sabe? Tipo assim, tantas coisas que eu ganho com o meu trabalho que nesses dias todos sempre me vinha algum pensamento do tipo assim, Thaís, você tá muito no caminho certo. E você não tá no caminho certo, você não precisa pensar que o caminho certo seria só se você já estivesse fazendo o dinheiro que você achou que estaria, né? Porque, pasmem, gente, não é fácil ganhar dinheiro, trabalhar com a internet, não. Eu acho que assim, né, como criador de conteúdo, existe muita gente tentando e assim, a demanda de pessoas que estão aí achando que é fácil, e aí é um monte de gente competindo no sentido de, tipo assim, querendo fechar publicidade e querendo atenção em poucos minutos, como a gente sabe que acontece nas redes, principalmente de vídeos curtos e tal, que, cara, é muito difícil, de fato, você fazer isso ser um negócio rentável e estável. Eu acho que, como tudo na vida, né, são riscos e trabalhar para si tem, sim, milhares de desafios, mas era uma coisa que eu tava assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que não é melhor eu arrumar um trabalho e, sabe? E aí um dos pontos que mais mexeu comigo nessa caminhada foi que eu fui conhecendo algumas pessoas. E como eu falei, né? Você vai conversar sobre assuntos aleatórios. Às vezes você vai contar uma coisa da sua vida, a outra pessoa vai contar outra. E querendo ou não, por mais que você não conheça aquela pessoa, ela tá ali vivendo meio que a mesma coisa que você. Então, é muito doido, assim, mas você se sente de alguma forma à vontade para falar sobre algo. Porque você não sente que você vai ser julgado, sabe? E às vezes obviamente são pessoas que nunca te viram, que não sabem, por exemplo, que eu gravo vídeo pra internet, sabe? Que não são meus amigos ou não me seguem nas redes sociais. Então, as pessoas que eu encontrei são pessoas que genuinamente estavam ali, tipo assim, curiosas quando a gente começava a entrar nesse assunto de trabalho, porque geralmente, né, uma hora ou outra acaba nesse assunto, se bem que uma das coisas mais legais é quando não acaba nesse assunto também, porque eu acho que a gente pauta muito a vida no trabalho. E lá eu tive várias conversas, principalmente com a Maureen, que era uma irlandesa, que ela não me perguntou nenhuma vez o que eu fazia. A gente conversou sobre diversas coisas, mas a gente não falou de trabalho. E foi incrível também. Mas assim, eu conheci o Tal, que era um israelita, conheci a Ceia, do Canadá, e conheci a Svenja, né, que era da Alemanha, que foram as pessoas que eu mais me conectei e tudo mais. E quando eles iam me perguntando um pouco da minha vida, né, porque de fato não é comum, eu moro no motorhome, brasileira, que mora no motorhome aqui na Europa, que tá viajando tanto tempo, as pessoas ficam curiosas porque é um estilo de vida diferente. Mas eles tinham perguntas, assim, eles me faziam perguntas sobre a minha vida e sobre o meu trabalho que me colocavam para pensar, assim, e era muito louco. Por exemplo, a menina perguntou, mas qual que é a parte mais legal de fazer o que você faz, assim? E a primeira coisa que eu falei pra ela foi, tipo, mano, eu gosto muito de contar história. Eu gosto muito de conseguir fazer uma narrativa pra explicar um sentimento ou algo que eu vivi, ou explicar algo que eu aprendi e que eu quero passar pra frente de uma forma que a outra pessoa entenda. E eu sou uma pessoa profunda, né, gente? Então, pra quem acredita em signo aí, sou pisciana, tá? Com ascendente em Câncer. Olha lá, não tem nada mais sensível nesse sentido. Sou uma pessoa profunda e tal. Então, quando eu consigo ainda trazer esse meu lado, aí pra mim é o melhor dos mundos, sabe? Eu gosto muito de no fim, igual eu tô fazendo aqui, né? Fica filosofando pra caramba. Não é todo mundo que gosta, mas
Pra mim é uma coisa meio natural, assim, sabe? Eu simplesmente vou falando sobre um assunto, quando eu vi, eu já tô, assim, dentro daquilo de uma forma muito, muito profunda mesmo. E quanto mais eu ia falando com essas pessoas, né, no dia a dia e tal, e aí você vai conversando com um, aí você vai em silêncio, aí uns dias você anda sozinho, outro dia você vai andar, tipo, 4 horas acompanhada de uma pessoa que você conheceu e rolou ali uma conexão de papo e tal. E, cara, quando o assunto era o meu trabalho, né, e as minhas experiências, vinha muito forte o meu propósito nisso, sabe? O quanto eu me sinto realizada demais, assim, com o fato de chegar uma mensagem positiva do outro lado. E como eu falei, né, eu compartilhei aí os vídeos nas redes sociais e foram vídeos de 1 minutinho que eu tentava falar um pouco, né, de uma parte, de um destaque do meu dia, deixava um pensamento, como falei, sou uma pessoa profunda. E eu recebi tantas mensagens, e especialmente mensagens de mulheres que estavam se inspirando em fazer algo parecido, ou estavam se inspirando em lembrar um pouco de si e começar a fazer coisas, às vezes não fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros, mas de se cuidar mais, de tirar um tempo para si, para viver uma experiência sozinha, porque eu acho que a gente tem essa coisa, né? Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas a gente tem muito essa coisa de a mulher, ela foi muito ensinada sobre o fato de, tipo assim, tá, você vai aprender a brincar de casinha, porque um dia você vai cuidar da casa, porque você vai ter filho, você vai ter um marido, e vai ter uma pessoa que você vai ter que cuidar, e a gente fica, né, desde pequena sendo ensinada que a gente veio pra servir, e que talvez a gente vai ter que esquecer da gente mesmo, porque a prioridade é outra. E, de alguma forma, a mensagem que eu queria passar é que tá tudo bem a gente, né, ser aí um casal, ter uma pessoa, ter filhos, ter aí esse cuidado com a nossa família, mas eu queria muito deixar o recado de, tipo assim, também não se esquece, faz as coisas por você, vê qual é o seu propósito, lembra de se cuidar, lembra de fazer um detalhe pra você, daquilo que você gosta de fazer, e não daquilo que vai agradar só você ou as pessoas, que vai agradar as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Que vai agradar só a sua família. E eu recebi muita mensagem legal. Eu acho que foi uma das vezes que eu mais senti, e nesses 8 anos que eu tô trabalhando com isso, de que, tipo assim, cara, eu tô na linha certa, a minha parada é, de fato, poder despertar essas coisas, porque eu quero ver outras mulheres fazendo também, dando corre também e aproveitando de fato, sabe? Então toda vez que eu pensava nessa minha parte de trabalho, diferente da outra vez, só me dava vontade de, tipo assim, cara, eu quero muito, muito, muito continuar fazendo o que eu faço, porque é de fato o que eu amo poder me comunicar e contar as minhas histórias e ensinar algumas coisas e falar sobre curiosidades e mostrar a história de outras pessoas, que eu acho que isso também é ainda mais legal do que falar da minha, é mostrar diferentes pontos de vista e tudo mais. Então, foi muito sobre isso, eu acho. A maioria dos meus dias, assim, foram muito pautados no que eu quero ser pra mim e no que eu quero colocar no mundo. Então, de fato, foi muito pesado esse meu lado, né? Foi muito... O destaque foi muito pra essa minha questão de, tipo assim, dos meus propósitos e do quanto eu quero, de fato, incentivar outras mulheres, principalmente, né? E também pro fato de me apegar mais ao presente, a tentar me desesperar menos quando as coisas não estão no meu controle, e a entender ali que cada dia é um dia e que o processo das coisas, eles precisam ser respeitados, e que se alguma coisa ainda não rolou pra mim e tal, que eu não preciso e não posso pensar que aquilo ali é o fim da linha e que nada vai dar certo. Mas sim acreditar que de fato nada acontece de um dia para o outro. Seria maravilhoso, né, se fosse, mas a vida não é assim. Então, foi muito sobre essas conexões que a gente vai fazendo com outras pessoas que a gente não faz ideias de quem sejam, mas que você consegue ter papos assim que você fica, meu Deus, sabe? E cara...
não sei nem falar, gente. É que são tantas coisas e um orgulho, sabe? De ter conseguido passar por cima do desafio que foi as dores que eu senti, das noias da minha cabeça, porque, como eu falei, é um tempo onde a gente vai fazendo várias reflexões e a gente sabe, né, que sempre tem alguma coisinha pra gente melhorar. Então, foi também um tempo onde eu tive que mexer em algumas coisas mais internas e pessoais que não são fáceis de mexer, mas que são necessárias porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica o nosso processo do dia a dia. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil é pra gente aprender a lidar com outras pessoas, mas principalmente com a gente. E, enfim, cara, foi assim... Sério, como eu falei, quando eu fiz o outro caminho, eu tava com o Bruno, então, né, toda essa correria do dia a dia, porque a rotina também é bem pesada em relação a, você andou 8, 9 horas, aí você tem que chegar num hostel, aí você vai tomar um banho, aí você tem que lavar a roupa, porque você não tem muita roupa, porque você tem que lavar a roupa na mão lá pra secar pro outro dia, aí você tem que achar uma coisa pra você comer, e aí você já tem que pensar no que você vai, pra onde você vai amanhã, e tipo assim, são as regras de sobrevivência, assim, da experiência num geral. E quando eu tava com o Bruno, a gente fazia meio a divisão disso, né? Um tava ali, um lavava a roupa, outro já tava cozinhando e tal. E dessa vez eu tive que lidar, assim, eu tive que manejar todas as coisas sozinha e eu dei conta demais. E eu acho que esse também foi um outro lembrete. A gente dá conta. Às vezes a gente acha que não, que porque temos aí um relacionamento onde você determinada coisa é só o seu marido, ou só a sua esposa, ou enfim, a pessoa que tá com você que faz, e que você não se acha suficiente ou bom o suficiente para fazer, você vai dar conta. A gente dá conta de tudo. E eu acho que é muito importante pra gente acrescentar algo na vida de alguém, a gente precisa tá inteira também, sabe? E foi uma parada assim, eu saí de lá me achando assim, fodona, porque, como eu falei, cara, é algo grande, sabe? Eu não vou desmerecer todo o sacrifício que todo o desafio mental e físico que o quão difícil é aí, às vezes, igual eu falei, né, tipo, querendo ou não, ser um dia de uma experiência que te coloca totalmente fora da sua zona de conforto, mas que também te lembra muito da sua força das coisas. E eu acho que às vezes falta isso, a gente vai se colocando pra baixo e acha que não pode, e acha que não, e vai colocando pra depois, mas pra tudo tem um jeito, a gente é muito mais potente do que a gente imagina. E, enfim, né, já ficou enorme esse episódio, gente, desculpa, mas aqui não é Instagram, então posso ficar falando, eu espero que vocês estejam gostando, inclusive, né, mas, enfim, aí queria falar um pouco também do dia que eu cheguei, né, porque chegar em Santiago é, tipo, a marca de conseguir, né? Então foram ali 10 dias andando esse tanto de coisa, passando perrengue, todas essas coisas que eu falei até agora. E é muito louco. O último dia eu andei 100% sozinha, eu não encontrei esses amigos que eu fiz e tal. E porque é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que uma das coisas legais de você fazer isso sozinha é que você vai, conversa com as pessoas, na hora que você quer ter seu momento ali, não fica nada estranho. Você vai, opa, bom caminho, a pessoa vai pra lá, você vai pra lá, vocês encontram depois e tá tudo certo, sabe? Não existe cobrança de nada. Então, no último dia eu andei sozinha, né? Foi um dia bem puxado, inclusive, acho que foram 27, 28 quilômetros, aonde eu acordei um pouco mais cedo e tal, então aqui tá demorando pra amanhecer, porque a gente tá chegando perto do inverno, que inclusive hoje não parece, tá, gente? Tá um calor do caramba aqui. Eu comecei, tipo, a andar mais ou menos umas 7 horas da manhã, então ainda tava escuro e eu vi o amanhecer durante o dia, né? Durante o dia, assim, depois das 8h30 da manhã. E, gente, esse dia é um dia muito peculiar, assim, porque ao mesmo tempo que você fica na ansiedade de terminar e de chegar e de alcançar esse objetivo,
você também fica triste porque tá acabando. Então te dá uma parada tipo assim, tá, eu vou manter o ritmo, porque o corpo já tá muito mais acostumado, né? Porque como eu falei, ele desiste aí, e aí vai embora mesmo, e as dores meio que desaparecem, pelo menos a maioria delas. E tem um outro lado da experiência ser incrível, de você estar vivendo assim um momento extremamente especial que você não quer que acabe. Então foi um dia que, gente, se eu falar pra vocês o tanto que eu desidratei, eu fiquei até meio assim, sabe? Porque tinha uns momentos que eu tinha uma crise de choro, mas era um choro que eu não sabia nem explicar de onde ele tava vindo. Eu não sei nem falar pra vocês, tá? Mas o que você tava pensando, eu não sei. Eu acho que eram tantas emoções juntas, assim, desse orgulho e de ter descoberto tantas coisas, e das coisas que eu aprendi, de poder ter a experiência de novo. Eu tava muito grata, assim, pelo fato de, cara, eu sou muito saudável para poder fazer uma coisa assim. E ver tantas pessoas idosas, porque, né, até uma dúvida que muita gente tem, nossa, mas só eu não consigo. Uma pessoa às vezes tem. Falei com a minha mãe, ela falou assim, ai, nossa, não dá não, eu tenho 52 anos. Eu falei, mãe, você está doida? Tem gente de 80 anos fazendo, 80 e poucos, 90 anos. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci é um senhor de 76 anos que já fez o caminho 39 vezes. Vocês querem mais? Então, assim, eu ficava muito, muito emocionada em ver aquelas pessoas velhinhas, também nessa reta final, chegando lá, e eu ficava assim, gente, como é bom, meu Deus, muito obrigada pela minha saúde. Eu fiquei muito, muito assim, sabe? Porque não é uma coisa que, quando a gente tá saudável, eu acho que a gente não pensa no quão importante é a gente ter saúde para poder fazer qualquer coisa. Então eu ficava assim, cara, olha o tamanho do que eu tô fazendo aqui, porque o meu corpo tá bem, e porque eu tô bem, sabe? E porque, graças a Deus, as coisas, sabe? O meu corpo tá perfeito. Então, era uma coisa, assim, que, juro, era uma experiência de emoções, assim, que talvez eu nunca vá saber explicar, assim, porque, de fato, foi muito intenso. E foram mais ou menos aí esse último dia, umas 7 horas e meia andando. E de longe, quando eu vi a catedral, assim, gente, eu juro por Deus, eu tremia toda. Bem de longe, assim, igual desenho animado, sabe? Você tá num lugar, você vê lá a montanha, lá do outro lado. Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô muito chegando agora. Só que o muito chegando faltava, tipo, 2 horas andando. Mas de você conseguir ver, porque vira o seu objetivo, né? Então eu via aquilo lá e falava assim, meu Deus do céu, eu de fato consegui, eu tô muito lá. E aí vinha muito esse sentimento, né, dessa questão da saúde que me pegou muito, gente. Foi assim, a brisa do momento pra mim foi ver aquelas pessoas velhinhas e vendo, né, todo mundo ali cansado, mas feliz e tipo, estamos chegando, sabe? E eu também, tipo assim, sem as dores que eu tava nos primeiros dias, e isso fazia com que o meu corpo tivesse muito mais presente, que eu conseguisse absorver muito mais mentalmente das coisas. E aí, tipo assim, o caminho, às vezes você vai passar por vilarejo, porque inclusive eu acabei trocando de caminho. Não falei sobre isso, mas eu acabei trocando pra rota central no 5º dia, porque como eu falei, como nesse caminho da costa não tinha muita opção de alojamento pra ficar, eu tava andando muito mais do que eu conseguia, tava sentindo muito mais dores, né? E tipo, a experiência não tava tão incrível. Então, no 4º pro 5º dia, eu resolvi trocar pro caminho central, que é um caminho mais estruturado e tudo mais. Então, eu tive muito, um pouco dos dois mundos. Então eu andei próximo ao mar, eu andei em floresta, eu andei em bosque, eu andei em carreteira, eu andei em todos os cantos, assim. E essa última fase eu lembro que tinha muitos artistas, tipo assim, tocando piano no meio da floresta. Gente, filme. Cada vez que eu passava e tinha, do nada, eu andando no meio da floresta 2 horas sozinha, assim, só tentando assimilar aquilo. E do nada eu ouvia, tipo, uma flauta, assim, sabe? Eu ficava, meu Deus do céu, e danava de chorar e tudo mais. E aí quando você vai chegando mais perto, a catedral vai se aproximando, você chega ali no centro histórico e tal, que é onde fica essa catedral. Cara, você vai entendendo e você vai meio que voltando pra realidade, porque aí ele vai estar cheio de turista e tudo mais. Gente, a hora que eu cheguei naquele centro histórico, a minha perna começou a ficar mole. Eu achei que eu ia desmaiar de tanto que eu
chorava, de tanto que eu chorava. Era uma gratidão, assim, que eu acho que eu não sentia há muito tempo. Eu não sei, eu juro, eu não conseguia falar. As pessoas olhavam assim pra mim e falavam, Thaís não, né? Mas tipo, moça, calma, não precisa chorar. As pessoas assustadíssimas, achando, sei lá, que eu tava passando mal. Mas era só o meu corpo transbordando gratidão e transbordando coisa boa e transbordando esse orgulho de mim mesma de ter conseguido fazer algo assim e transbordando de saber que eu de fato tava ali muito presente, que tinha sido assim, eu tinha recebido tanto de Deus e do universo, tantos sinais e tantas coisas boas, assim, que, sério, não sei explicar. Eu acho que é uma coisa que só quem um dia fizer isso vai entender. Sei que parece papo de doido às vezes e que, nossa senhora, eu jamais faria isso, mas vocês não têm noção do quanto eu saí, assim, energizada, sabe? Eu cheguei na frente da catedral, gente, eu deitei no chão, assim, mas eu chorava de soluçar, mas muito feliz, muito orgulhosa de mim e falando assim, cara, eu realmente consigo muita coisa, eu realmente posso tudo aquilo que eu quero e que essa nova fase que eu tô pra começar aí nos próximos meses, que não tem como dar errada, porque eu tô colocando tanto amor nos meus projetos e eu tô colocando tanta energia que não é nem sobre expectativa, porque eu acho que expectativa às vezes pode atrapalhar, né? A gente às vezes cria aquela ideia, as coisas não são daquele jeito, a gente se frustra e fica mal. Mas nesse caso, eu só consigo ver o quanto de coisa boa que a vida vai fazer pra mim. E aí, né, pra correlacionar com você que ouviu até aqui, não deixa os seus planos pra depois, não se coloca pra baixo, não se sinta insuficiente. Se você ainda não pode fazer o caminho de Santiago ou não tem vontade, só coloca na sua mente o quanto você precisa se priorizar, o quanto é bom você fazer as coisas por você, o quanto você é capaz, o quanto você é uma pessoa amada e o quanto a nossa saúde é importante, o quanto a sua saúde é a coisa mais foda, incrível que você tem. E é isso, sabe? Eu tô até perdida agora nesse fim aqui, mas foi mais ou menos isso a experiência. Eu não tive roteiro nenhum, coloquei aqui pra gravar, então pode ter passado uma coisa ou outra, porque eu já terminei o caminho já tem quase 2 semanas agora, então a cabeça, né, das histórias e tal não fica tão fresca. Mas a minha ideia era, de fato, só deixar registrado o quanto foi uma experiência sensacional, o quanto sim é difícil, o quanto sim ela demanda do físico e principalmente do mental, mas que tô assim, gente, energizada, cheia de vontade de fazer as minhas coisas darem ainda mais certo, e dar certo é muito correlacionado aos meus propósitos que eu contei aqui, e é isso. Bom, já falei demais, tô olhando agora aqui na telinha da câmerazinha aqui, tá dando 58 minutos, a hora que eu vou cortar um caminhão ou outro que passou aqui, então vai ficar um episódio longo, mas acho que a ideia do podcast é justamente poder ter essa liberdade de falar um pouco mais, né, e de poder ter um raciocínio um pouco mais completo, e espero que vocês tenham gostado. Muita gente me mandou mensagem falando, né, pra eu fazer esse episódio, então é isso. Se você gostou desse episódio, eu queria muito saber o que você achou, então deixa um comentário aqui, se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, se inscreve no nosso canal, se inscreve, dá a estrelinha aqui no Spotify também, porque isso ajuda o nosso trabalho a chegar em mais gente, e como eu falei, é algo muito importante pra mim, porque, como eu falei, tá muito ligado ao meu propósito, chegar nas pessoas da forma que vocês viram nesse episódio. Então, se fez sentido, vai ser incrível ver você compartilhando com outras pessoas. E, enfim, é isso. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. O Caminho de Santiago é incrível. E até a semana que vem. E me falem o que vocês acharam de ver por vídeo também, tá bom? Tchau, tchau.